O Flamengo chega para mais um compromisso no Brasileirão com moral elevado e vivendo uma grande fase. Apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil, o time de Filipe Luís é líder isolado do Campeonato Nacional e ainda segue firme na Copa Libertadores, já classificado para as quartas de final. No último duelo pela competição continental contra o Internacional, o Mengão venceu as duas partidas, inclusive a mais recente no Beira-Rio, por 2-0, mostrando toda a força do elenco. Agora a atenção volta para o duelo contra o Vitória. A equipe comandada por Fábio Carille amarga a zona de rebaixamento com apenas 3 vitórias conquistadas até aqui na Série A, acumulando muitos empates e sofrendo para se afastar da parte de baixo da tabela. Mesmo assim, o time de Salvador aposta em um detalhe curioso: não perde no Maracanã desde 2018, considerando também confrontos diante do Fluminense. O atacante Osvaldo falou sobre esse ponto e deixou claro que o Vitória pretende usar essa invencibilidade como motivação. Vamos lá no Maracanã tentar fazer um grande jogo. Já tem alguns jogos que a gente não perde no Maracanã. Acho que podemos nos apoiar nisso para fazer um grande jogo, afirmou em entrevista coletiva. Nesta sexta-feira, dia 22. Na sequência, o jogador também reconheceu a força do Flamengo, exaltando o momento vivido pelo elenco rubro-negro. Para ele, o time carioca é o mais forte do futebol brasileiro, mas dentro de campo, tudo se decide no 11 contra 11. Osvaldo lembrou que o Vitória tem tradição em surpreender adversários em jogos grandes e acredita que existe chance de buscar um bom resultado, mesmo sabendo da enorme dificuldade. Do lado do Flamengo, a meta é manter a liderança e ampliar a sequência positiva. Com calendário um pouco mais leve, já que disputa apenas 2 competições, o time terá pela frente 3 compromissos seguidos no Brasileirão, Vitória, Grêmio e Juventude. A ideia é conquistar os 9 pontos possíveis para seguir isolado na ponta da tabela. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Pablo Mari, zagueiro que marcou época no Flamengo, pode estar de volta ao futebol brasileiro, mas dessa vez não para vestir o manto rubro-negro. O defensor espanhol, que teve uma passagem curta, porém extremamente marcante em 2019, agora aparece no radar do Atlético Mineiro. Vale lembrar que o jogador foi peça importante naquele elenco histórico comandado por Jorge Jesus, que conquistou a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Apesar de ter ficado pouco tempo, Pablo Mari deixou uma lembrança muito forte na torcida do Mengão, justamente por ter sido um dos pilares daquela defesa que sustentou o time em momentos decisivos. Atualmente ele pertence à Fiorentina da Itália, mas de acordo com informações publicadas pela imprensa italiana e reforçadas pelo jornalista Nicolò Schira, o futuro do zagueiro pode realmente passar por um retorno à América do Sul. Segundo Schira, 2 clubes estrangeiros já demonstraram interesse no atleta e entre eles está justamente o Atlético Mineiro, que se movimenta nos bastidores para tentar a contratação do defensor. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Filipe Luís mostrou mais uma vez o quanto está conectado com as joias da base do Flamengo. Neste sábado, dia 23, os garotos do Ninho entram em campo no Maracanã para disputar a final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona e antes da grande decisão receberam uma mensagem especial do treinador do time principal. Em um vídeo produzido pela Conmebol, Filipe deixou de lado o tom de comandante e adotou uma postura mais de amigo de conselheiro, passando tranquilidade aos jovens. A orientação foi clara: nada de pressão, nada de nervosismo, apenas aproveitar a oportunidade única de jogar um Mundial em um estádio lotado. Ele falou diretamente para os garotos: desejo muita sorte a vocês. Aproveitem esse jogo, aproveitem essa oportunidade de disputar um Mundial de Clubes. Vocês vão sentir a energia de um Maracanã cheio apoiando do início ao fim. Não encarem como pressão, apenas desfrutem do momento, porque é algo especial para todos nós.
Estarei torcendo por vocês. Do outro lado, a reação dos jovens. Não poderia ser diferente. O capitão Iago, o zagueiro João Vitor e o atacante Douglas Telles ficaram emocionados com as palavras de Filipe Luís. Iago destacou o quanto o treinador já foi importante na conquista do título do ano passado e afirmou que tem certeza de que a energia positiva estará presente novamente neste duelo decisivo. Douglas Telles também se mostrou confiante e relembrou a campanha de 2024. No ano passado tivemos o privilégio de levantar a taça e espero que a gente consiga repetir isso em 2025, disse o atacante. Agora, com o Maracanã lotado, os garotos do Ninho têm a missão de defender a coroa conquistada na temporada passada. E para Filipe Luís, a chave para a vitória vai além da parte tática, passa por jogar com leveza, confiança e aproveitar cada instante desse momento histórico. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive um momento iluminado na temporada. O time ocupa a liderança do Brasileirão, tem o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição, além de ter avançado com autoridade para as quartas de final da Libertadores. Esse desempenho reforça ainda mais o trabalho de Filipe Luís, que vem se mostrando um treinador diferenciado, com ótimo relacionamento com o elenco e capacidade de extrair o melhor de cada jogador. Agora o calendário dá uma trégua. O Mengão terá alguns dias de descanso antes de voltar a campo na próxima segunda-feira, dia 25, às 9 da noite, contra o Vitória pelo Brasileirão. Sobre o elenco, quase todos os jogadores estão à disposição. A única ausência continua sendo Pulgar, que segue em recuperação após cirurgia. Com tantas opções, Filipe tem conseguido variar bastante nas escolhas sem perder qualidade dentro de campo. Mesmo assim, a diretoria ainda estuda a chegada de reforços. Um centroavante segue como desejo, mas sem pressa para definir. Além disso, um zagueiro também pode ser contratado, já que alguns nomes estão sendo analisados internamente. E falando em movimentação de mercado, uma situação chamou a atenção. O Flamengo recebeu uma proposta de 17 milhões de euros, algo em torno de 108 milhões de reais para vender Pedro. A oferta veio de um clube europeu cujo nome não foi revelado. No entanto, tanto a diretoria quanto o próprio jogador decidiram recusar. Pedro tem ganhado cada vez mais espaço com Filipe Luís e vem respondendo em campo. Foram 3 gols marcados nos últimos 2 jogos contra o Internacional, ou seja, enquanto o camisa 9 segue firme no elenco rubro-negro. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Vitor Hugo realmente não está nos planos de Filipe Luís para esta temporada? O meia de 21 anos, revelado no Ninho do Urubu e com mais de 100 partidas pelo time principal, perdeu espaço no elenco rubro-negro e agora desperta interesse de outros clubes. O Santos já abriu conversas com a diretoria do Flamengo, com Alexandre Matos, à frente das negociações tentando um empréstimo. O problema é que o negócio não é simples. O Peixe tem pressa por causa do fechamento da janela brasileira no dia 2 de setembro, mas o Famalicão de Portugal também monitora a situação e conta com um prazo maior, já que a janela europeia só fecha no dia 15 do mesmo mês. Isso dá vantagem para os portugueses na corrida. Vale lembrar que o momento mais promissor de Vitor Hugo foi em 2023, quando ganhou espaço com Jorge Sampaoli e até chamou a atenção do Wolverhampton da Inglaterra, que chegou a sinalizar com uma oferta de 20 milhões de euros. Na época, o Flamengo recusou, apostando no crescimento do jogador. Desde então, no entanto, sua trajetória mudou. Ele foi emprestado ao Göztepe da Turquia e quando retornou ao Rio de Janeiro em julho, o Famalicão já tinha encaminhado uma possível chegada. O rubro-negro chegou a aceitar cedê-lo sem compensação financeira, mantendo metade dos direitos econômicos, mas recuou diante da repercussão negativa e passou a exigir contrapartidas mais rígidas. De volta ao elenco principal, Vitor Hugo ouviu de Filipe Luís que poderia ser aproveitado como ponta-direita. Porém, a concorrência é enorme, com Luiz Araújo, Gonzalo Plata Saúl e Matheus Gonçalves à frente. Resultado foi relacionado apenas
em 2 partidas entrando por poucos minutos contra o Ceará e desde então quase não teve novas oportunidades, na Libertadores sequer foi inscrito, já que o Flamengo optou por usar as 5 mudanças em reforços mais experientes. Com o retorno de jogadores lesionados e a chegada de contratações, o espaço para Vitor Hugo tende a se reduzir ainda mais. Enquanto isso, Santos e Famalicão seguem acompanhando de perto para tentar avançar em uma negociação. E nos bastidores, existe quem veja a possível ida do meia para o Santos como um movimento que poderia abrir caminho para algo ainda maior, a tão sonhada chegada de Neymar ao Flamengo. Afinal, uma relação de boa vontade entre as diretorias poderia facilitar futuras conversas e tornar essa possibilidade um pouco mais viável no horizonte rubro-negro. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.